Olá, meninas! Hoje a gente vai ter a nossa terceira aula do módulo de saúde mental e hoje a gente vai ver como lidar com as emoções e resolver alguns dos nossos problemas. Normalmente, quando a gente tem um problema, diversas coisas podem interferir nele, seja ajudando ou seja atrapalhando. Uma das coisas que podem interferir é o ambiente que a gente está. A nossa família, os nossos amigos, a escola, dependendo do que as pessoas pensam, do que as pessoas falam sobre aquilo que a gente está vivenciando. Outra coisa que costuma interferir é o que a gente pensa sobre aquele problema que a gente está tendo que enfrentar. Se a gente tem um pensamento de que a gente não se sente bem para lidar ou apto a lidar com essa situação, ou se a gente tem pensamento de que a gente vai conseguir resolver isso. Uma outra questão que vai influenciar na forma que a gente lida com os nossos problemas é as emoções que a gente sente diante dessa situação que a gente está enfrentando. E que isso também pode afetar a forma como a gente vai se comportar nessa situação, que é outra questão que interfere aí nos nossos problemas. E, além disso, a gente vai ter também as sensações físicas que cada uma das emoções que a gente tem acaba despertando na gente. E quando a gente tem alguma situação desafiadora para lidar, algumas coisas podem acabar intensificando os nossos problemas, pensando nessas questões aí que eu falei antes para vocês. Uma delas é que, às vezes, a gente pode agir sem pensar. Às vezes a gente tem algumas decisões, algumas escolhas para fazer e a gente faz isso muito rapidamente, sem pensar e planejar realmente tudo que a gente imagina que vai acontecer. Outro ponto é quando as nossas emoções, os nossos sentimentos dominam. Então a gente sente algo muito intensamente, como raiva ou ansiedade, e isso acaba atrapalhando o que a gente pense da forma que a gente realmente quer lidar com aquela situação que a gente está enfrentando e acaba, às vezes, fazendo ou dizendo coisas que a gente pode acabar até se arrependendo depois. E um outro ponto é quando a gente não consegue ver outra solução. Aquele problema está tão difícil, tão desafiador, tão angustiante, que a gente tem dificuldade em ver uma outra maneira que a gente poderia lidar com essa situação e procurar a melhor solução. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente pode lidar com cada uma dessas questões. O primeiro ponto, então, quando a gente acaba agindo sem pensar muito bem em quais são as consequências dos problemas que a gente está tendo, uma dica importante da gente ter é a gente imaginar como se fosse aquele sinal de trânsito na nossa cabeça, um semáforo. Então, primeiro, quando a gente percebe que está muito difícil, antes de fazer qualquer coisa, a gente pensa no sinal vermelho e para. A gente para, a gente respira. Quando a gente sente que a gente está um pouquinho mais calmo, a gente passa aí para o sinal amarelo, que é planejar e pensar sobre o que eu realmente quero dizer ou fazer para lidar com essa situação. E a partir disso, então, a gente pensa no sinal verde, que é para a gente prosseguir com o nosso plano. A gente pode perceber, por isso, que, na verdade, para muitos problemas, a gente vai precisar de um tempinho para resolver eles. Então, muitas vezes, quando a gente está ali numa situação que a gente acaba agindo muito rapidamente, às vezes, se a gente tiver só parado um pouquinho antes para acalmar as nossas emoções e pensar, a gente poderia ver uma outra forma de lidar com essa situação. Um segundo ponto aí, quando as nossas emoções acabam dominando a gente, uma estratégia para a gente lidar com esse desafio é a gente começar a pensar sobre o que a gente realmente sente e o que essa emoção causa na gente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Normalmente, quando a gente se sente ansioso, por exemplo, o que a gente sente no nosso corpo? A gente começa a sentir falta de ar, o coração acelerado, a mão começa a suar, a gente se sente muito inquieto. E na nossa cabeça começa a passar coisas como cenários muito ruins, muito catastróficos. A gente começa a imaginar a pior situação que pode acontecer. E normalmente o que a gente tem vontade de fazer nessas situações pode ser fugir dela, ou chorar, ou evitar qualquer conflito que a gente pode ter. E o que ajuda a gente a lidar com essa emoção pode ser, por exemplo, se distrair com algo que gosta, fazer uma atividade física, se distanciar um pouco dessa situação. Já quando a gente sente raiva, por exemplo, o que a gente sente no nosso corpo é, por exemplo, um calor, uma tensão muscular, e passa na nossa cabeça, normalmente, pensamentos sobre injustiça. A raiva é uma emoção que está muito associada quando a gente passa por uma situação que a gente se sente injustiçado. E o que a gente tem vontade de fazer é gritar, brigar, xingar com aquela pessoa que colocou a gente nessa situação. Mas uma outra forma de ajudar a lidar com essa emoção é, por exemplo, contar a situação com um amigo, desabafar, tirar um tempo para pensar longe dessa situação. Já quando a gente sente tristeza, por exemplo,
a gente sente no nosso corpo uma falta de energia, um desânimo, um cansaço, e na nossa cabeça passa muitos pensamentos negativos. E a gente costuma ter vontade, talvez, de chorar, de ficar sozinho, se isolar das pessoas, mesmo daquelas que a gente gosta muito. E o que pode ajudar a gente a lidar com essa emoção é conversar com um amigo, fazermos atividades, lembrar de bons momentos que a gente teve. Com esses exemplos, a gente pode ver que cada emoção ela vai despertar coisas diferentes no nosso corpo, vai despertar um modo de pensar diferente, vai despertar na gente vontade de fazer muitas coisas, mas não necessariamente aquilo que eu tenho uma vontade imediata de fazer é o que vai me ajudar a lidar com essa emoção. Por isso, é importante a gente pensar nessas outras estratégias que ajudam a gente a lidar com as emoções, né? De que outra forma eu posso lidar com essa emoção que eu estou sentindo e quem pode me ajudar a lidar com essa emoção. Bom, e aí, falando do nosso terceiro ponto, quando a gente não consegue ver soluções para os nossos problemas, é muito bom a gente parar esse tempinho para pensar, para fazer um levantamento de outras possibilidades. E para isso, como isso pode ser algo muito desafiador de fazer sozinho, algumas perguntas que a gente pode ter em mente quem poderia me ajudar a resolver essa situação? Qual é a possível consequência de cada solução que eu imagino? Como que eu aconselharia a minha melhor amiga se ela estivesse passando exatamente por esse problema que eu estou passando? Todas essas perguntinhas ajudam a gente a sair do centro ali daquela situação que está muito desafiadora, que parece que está tudo nebuloso em volta da gente. E ajuda a gente a tomar uma outra perspectiva que pode despertar aí novas formas da gente pensar. Bom, com essa aula, então, eu espero que tenha ajudado vocês a pensar, nomear, identificar algumas das principais emoções que vocês sentem e que tenha ajudado vocês com estratégias aí para resolver problemas desafiadores que podem aparecer na vida de vocês. Obrigada.